Portanto, ele foi 1999 vezes na tabela função para poder juntar com a tabela funcionário. Agora, por que ele fez isso? Porque cada funcionário ele vai lá, busca a função correspondente, vai no segundo, busca a função correspondente, vai no terceiro, busca a função correspondente. O que ele queria era uma forma de diminuir a saída na tabela de funções, já que são apenas 5 registros, tá? Não tem por que ir 2.000 vezes. Na verdade, é até interessante que ele vá. Olha só, essa aba aqui do IBExpert, ele mostra tudo que foi rodado sobre índices, certo? Ou seja, registros indexados. Tá aqui, ó, indexed reads, certo? Leituras indexadas. Já que os meus índices estão criados certinhos e calculados certinhos, ele vai nessa tabela aqui, mas não tem problema ele ir nessa tabela, porque essa tabela está em memória RAM, certo? Como essa tabela está em memória RAM, já que ele foi lá no disco e buscou a primeira vez, então ele consegue fazer essa leitura muito rapidamente dentro do cache, certo? Então a gente tem uma velocidade muito grande e o Firebird opta por fazer dessa forma. Agora, mesmo assim, eu quero que ele faça a leitura somente em 5 registros. Como que eu faço? Basta eu vir aqui no Select, e aí, uma das possibilidades é eu desfigurar essa condição aqui para que não haja índice nessa condição, certo? Para que não haja índice nessa busca. Aí eu não preciso destruir meu índice lá para poder comprometer todas as outras buscas, eu posso simplesmente fazer isso daqui. Um jeito muito simples de desfigurar essa condição é simplesmente mudando a forma com que ele faz essa igualdade, certo? Ao invés de pesquisar por f.id função, eu posso pesquisar pelo seguinte, ó, coalesce, e colocar um vírgula zero aqui. Quando eu uso um coalesce aqui, ou qualquer outra função aqui, eu estou mudando a característica desse campo. Se eu estou mudando a característica desse campo, significa que aquele índice já não vai servir para essa condição. Então, vou dar um F9 aqui, ó, e vamos ver a diferença que deu, certo? Olha só, perceba que o tempo de preparação foi 16 milissegundos, execute time 0, tá certo? Que ele está dentro de cache, certo? Mas eu mudei um pouquinho a consulta. E aí vamos ver aqui a performance. A performance, ele leu na tabela funcionário 1999 funcionários, certo? Já não leu aqueles 2.000, e na tabela função ele leu 5.